Lição de número 12. A sutileza da espiritualidade holística. Seus principais pontos. Ponto de número 1. O fenômeno religioso. Ponto de número 2. A espiritualidade humana e a sua necessidade de expansão. Ponto de número 3. O fundamento da espiritualidade holística. Ponto de número 4. A espiritualidade holística e a Bíblia. E mais alguma coisa. Vamos para o desenvolvimento deste projeto. Segue junto. Vamos lá. Antes de prosseguirmos, preciso saber de você se o material que produzimos referente à lição de número 11 lhe auxiliou em alguma coisa. Se auxiliou, deixe sua opinião na aba dos comentários. Se o material foi positivo para o desenvolvimento de seu plano de aula, com seus parceiros, com seus alunos, nas EBDs. E dê a sua sugestão aonde devemos melhorar. Vamos trabalhar para que isto aconteça para a honra e a glória do Senhor nosso Deus e para o seu desenvolvimento. Antes de mais alguma coisa, não esqueça de se inscrever no canal, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus Cristo, dê o seu like aí se você é simpatizante. Se você conhece um amigo que tem dificuldade de participar das nossas EBDs, estamos produzindo este material e outros que estão vindo pela frente, a fim de ajudá-lo e com o propósito de alcançar estes que não conseguem, de alguma maneira, participar das nossas EBDs. Sua presença está fazendo falta. Sua ausência está provocando uma lacuna quase irreparável. Não pense que a sua ausência não tem significado, pois estamos sentindo a sua falta lá, ok? Então, meu irmão, se você é simpatizante, mais uma vez, dê o seu like, compartilhe, faça com que este projeto, este material, chegue a estes irmãos que têm essa dificuldade e que possam, de qualquer forma, degustar juntamente conosco do material que está sendo desenvolvido nas manhãs dos nossos domingos nas nossas congregações, ok? Em nome de Jesus Cristo. Feito estas considerações, esperamos que todas as dúvidas que pairavam sobre sua vida tenham sido diluídas com a lição de número 11, até porque este assunto já foi desenvolvido plenamente com vocês em sala. Certamente qualquer dúvida que tinham sobre estas questões foram diluídas. Então é o suficiente, a fim de fazermos uma ponte para este assunto que vamos desenvolver hoje, que é a questão de espiritualidade, ou da espiritualidade holística. E com esta questão, existe duas formas de se tratar. Por exemplo, aqui com vocês é uma perspectiva de colisão, pois a partir do momento em que desenvolveremos este assunto aqui nesta plataforma, não vai ter uma outra forma de expressão senão de colisão. Isto mesmo, quando nós mostrarmos o conteúdo da nossa lição do domingo que vem, aqui na plataforma terá um sentido de colisão. Essa aqui é a primeira perspectiva. A outra perspectiva deste assunto é que vai ser apresentada com você na sala presencial. Já não vai ser uma perspectiva de colisão, mas uma perspectiva de edificação, uma perspectiva de prevenção. Então, esta lição de número 12, ela nos fornece duas perspectivas do seu conteúdo. Como já disse anteriormente, a primeira perspectiva é a perspectiva de colisão. A segunda é a perspectiva de edificação, de prevenção. E este é os nossos desafios aqui nesta plataforma. Todos os outros canais que desenvolver este assunto vão ter essa dificuldade. Que dificuldade é esta? De conciliar estas duas perspectivas sem criar atrito, comoção, desigualdade, indiferenças. Estes são alguns dos desafios que nós vamos ter a partir deste desenvolvimento deste vídeo. Se você não está compreendendo o que eu estou lhe falando, entenda que somos um país laico. Então, aqui existe uma variedade de religiões e de pensamentos. E hoje nós vamos traçar uma linha
E esta linha pode ser de divisão, pode ser de comoção, pode ser de desigualdade. Isso vai depender muito do meu posicionamento de outros que desenvolveram ou que vão desenvolver este material na plataforma ou em outras plataformas. Primeiro, não temos nenhuma intenção de provocar nenhuma destas coisas, mas temos que nos posicionarmos. Aí que vem a questão. Não existe uma maneira light de se posicionar sem que estas coisas aconteçam. Então, a partir do momento em que eu fincar a minha bandeira, o meu pensamento aqui, eu já vou estar traçando uma linha divisória. É inevitável isto aqui. Então, eu tenho que me posicionar segundo o que eu acredito e como eu aprendi. Então, eu tenho que passar isto para vocês com a maior clareza possível. Existe outra questão. Mesmo o país sendo laico, não significa que eles terão acesso ao meu conteúdo ou a este conteúdo que vamos produzir. Porque cada plataforma ou cada canal tem seu nicho de espectadores. Então não significa que outras religiões e outros pensamentos vão digerir ou vão consumir este material. Mas também existe, na mesma questão, a possibilidade deste material chegar a estes, porque está livre aqui. Mesmo que estes não façam parte do nosso nicho, mas não significa que o nosso material está restrito a eles. Está na plataforma, está aberto para todo mundo. Então, uma hora ou outra, este material vai chegar em um que pensa diferente e vai nascer, obviamente, um ponto de discussão, um ponto de discórdia, um ponto de atrito. Isso é inevitável. Entretanto, a primeira coisa que você precisa saber é que nossa lição, a lição de número 12, o seu cunho estrutural é filosofia na veia. Se você nunca teve nenhum contato com filosofia e nunca conseguiu, em outro panorama, distinguir filosofia de outros assuntos, na manhã deste domingo, a lição 12 vai lhe promover esta oportunidade, porque a lição em si é filosófica. Então não existe outras maneiras de se interpretar. E você que faz parte ou faz uso do material de auxílio ao professor, é muito importante você consumi-lo, porque vai lhe ajudar a expandir a sua compreensão sobre o que nós estaremos discutindo dentro das nossas lições. O material de apoio é tão importante quanto, se você puder, da maneira do possível, consumi-lo antes de consumir a lição, você vai ter um rendimento muito maior do que é o esperado. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado quando você ouvir ou quando você pronunciar estas frases. Que tipo de frase? Mãe Terra, Mãe Natureza, o universo, destino. Tenha muito cuidado. E você pode ter sido engolido por esta espiritualidade holística, sem você ter percebido. Quando você ouvir esta frase, fique atento, fique alerta, sempre alerta, que seu irmão pode estar sofrendo ou sendo influenciado por estas sutilezas. A partir do momento que eu me inclino para estes pensamentos, eu deixo de acreditar na ponte que foi constituída entre o homem ou a humanidade e ao seu Deus, ao Deus verdadeiro. Esta ponte é Cristo Jesus, desenhada pelo apóstolo João no capítulo 14, no seu livro, e no versículo 6, aonde Cristo, observando e vendo a necessidade que o homem tem de buscar uma espiritualidade, de buscar um preenchimento que o homem consegue identificar que este existe dentro do seu ser e que só é preenchido este vazio, esta lacuna, com algo que é divino, que é espiritual, Cristo desenha como uma ponte para o homem a este Deus, que pode preencher este vazio. Quando ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Enquanto quando eu acredito nesta filosofia, eu deixo de acreditar no que a palavra, no que as escrituras sagradas
pintaram a respeito desta ponte que é Cristo Jesus. Pois a busca do sagrado é uma necessidade humana. O comentarista, ainda no primeiro ponto, ele continua pintando este quadro, mostrando que o apóstolo Paulo, quando teve contato com os atenienses, estes também buscavam preencher esta lacuna, compreendendo através dos muitos embates que estes promoviam sobre um ser supremo, sobre a divindade, sobre a compreensão de uma divindade suprema. E você, professor, vai perceber que o comentarista, ele conclui este quadro com a imagem do rei Davi, segundo foi escrito nos Salmos 42, versículo 1, aonde o mesmo chega à conclusão que não poderia existir sem a presença deste Deus, de um Deus. Que Deus é este? De um Deus verdadeiro. Se você não acredita que exista um Deus verdadeiro, mas em uma coisa nós vamos concordar, que a humanidade necessita de um objeto de adoração, ainda que seja ela mesma este objeto. E o fato de não reconhecer este Deus como Deus verdadeiro, mas que Deus é este? O Deus revelado nas Sagradas Escrituras, através da pessoa de Cristo Jesus. Não sendo desenvolvido este pensamento, a pessoa se inclina à busca de outros deuses. E aqui começa o meu ponto de colisão, porque eu tenho que classificar estes outros deuses como deuses falsos. Porque mesmo sendo um país laico, eu tenho que apresentar um Deus verdadeiro. E enquanto outros que se apresentam como deuses, eu tenho que classificá-los como deuses falsos. E nesta colisão, os meus fundamentos, os quais vou usar para me defender, são as Sagradas Escrituras, porque é o que está escrito nela. É ela que é minha regra, nossa regra de fé. Se você vai concordar a partir deste pensamento ou não, sinto muito, mas é o que as Escrituras está desenhado. E quando eu ponho as Escrituras como meus fundamentos, eu minimizo esta colisão. Porque eu vou apresentar, por exemplo, o Deus que a religião cananeia se inclinava, que era Baal e Aserá, que está registrado em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 19, apresentando-os como seus principais deuses. Em seguida, veio o Antigo Egito, que, segundo o Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12, vai apresentar que na cultura egípcia não existia um deus específico, mas uma quantidade variável, ou seja, muitos deuses existiam dentro da cultura antiga do Egito. Em contrapartida, na Babilônia, Merodach era adorado como seu deus principal, como seu único deus, segundo Jeremias, capítulo de número 50, versículo de número 2. Se você construir a história de cada cultura, facilmente você vai observar a existência de muitos deuses. São incontáveis suas existências. Contudo, você vai observar com facilidade, a partir da segunda epígrafe do primeiro ponto, que o fato do homem estar inclinado à busca da espiritualidade, o holismo, é inserido no culto da elite cultural. E os principais propagadores estão no desenvolvimento da mesma. Vamos pontuá-los, a fim de que você possa fazer sua marcação aí na sua revista, se você tiver com ela em mãos. Primeiro, universidades. Segundo, nos cinemas, com filmes de sucesso. Um exemplo que o nosso comentarista nos apresenta no livro de apoio é o livro do Avatar. Terceiro, nos livros de autoajuda. E na grande maioria, estes livros se tornaram em best-sellers. Também está inserido nos currículos escolares. E para retomar meu ponto de colisão, quero fazer essa leitura juntamente com você. Abra sua lição, esteja com ela aí atenta na segunda epígrafe do primeiro ponto. Na verdade, aqui vou grifar para ficar melhor, para a gente ler.
Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. E o desenvolvimento da lição, como você está observando, continua. E a operação do erro querendo enganar os incautos. Aí temos Romanos, capítulo 16, versículo de número 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Aí apresenta a referência de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então agora você compreende quando eu menciono o ponto de colisão? É isto aqui. Eu estou afirmando categoricamente, segundo as escrituras mencionadas, que tanto o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, todas são ensinamentos de demônios. Aqui é o ponto de colisão. Quando este assunto for desenvolvido na sua sala presencial, vai ter uma outra perspectiva. Mas aqui se torna um ponto de colisão. Porque aqui eu estou apresentando categoricamente, segundo a perspectiva das Escrituras, apresentado por estes que nós mostramos anteriormente, que são as universidades, os cinemas, os livros de autoajudas, os currículos escolares. Todos eles apresentam o hinduísmo de uma forma maravilhosa, bonita, gostosa de se saborear. Mas o que está por trás é este pensamento, sem você perceber. Você pode estar fazendo uso destas coisas. Por exemplo, você tem conhecimento de como é o símbolo do taoísmo? Dê uma pesquisada aí no Google e procure saber qual é o símbolo do taoísmo. É aquele círculo com duas cores, preta e branca, conhecido também como símbolo da nova era. Às vezes você usa este símbolo numa camisa, marca de roupa, numa estampa, sem você perceber. Você está propagando esta filosofia, você está propagando esta cultura, esta ciência. Mas que cultura é essa? A cultura chinesa. Por exemplo, o hinduísmo e o budismo pertence aos indianos, da sua cultura, é a origem de sua cultura. Já o sintoísmo é da cultura japonesa. E a partir do momento em que você observa nesta perspectiva estas culturas, você vai observar de imediato que não se entra, não se invade de qualquer forma estas culturas. Para você participar, por exemplo, nestes países, você tem que obedecer às regras de cada cultura que desenhamos aqui à risca. A pessoa tem que ter muito cuidado ao visitar estes países para não infringir nenhum dos seus conceitos éticos, morais. Pois a possibilidade disto acontecer, meu irmão, é gigantesca. Por exemplo, o hinduísmo, que faz parte da cultura indiana, o hinduísmo, existem mais de 3.000 deuses. Só para você ter uma clareza sobre esta perspectiva da cultura, das culturas, que estas ciências, que estas filosofias são desenvolvidas. Então, em um país, em uma cultura que existe mais de 3.000 deuses, você pode correr o risco de se tornar um inflator em um destes. Você pode infligir um destes. Por exemplo, eles acreditam na reencarnação. A pessoa pode reencarnar em um ser vivo, em um animal, em uma lagarta, em uma minhoca. Você compreende o negócio? Todos os animais são sagrados. De repente você pisa em um desses. Você vai ser considerado um assassino, porque você poderá ter matado alguém que estava reencarnado lá. Olha só a importância de você conhecer a cultura do país em que você pretende visitar. Por exemplo, os mesmos comem
sempre com a mão direita. Por exemplo, se você acenar para eles com a mão esquerda, é um insulto. Um insulto que você não imagina o tamanho se você cumprimentá-los com a mão esquerda. Por que que é um insulto? Porque a mão esquerda é usada para a limpeza pessoal e é considerada suja. Só para você ter uma ideia. O que eu quero dizer com isto? Isto você vai desenvolver também com seus alunos. Mas antes de lhe dizer, você que está nos acompanhando até aqui, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa. Se inscreva no canal, meu irmão, minha irmã. Se inscreva logo aí, se você não é inscrito. Faça seu comentário, dê sua curtida, dê o seu dislike se você não está curtindo. Compartilhe também com seus irmãos, a fim de alcançarmos um público maior. Estamos na caminhada ainda dos 1000 inscritos e estamos chegando lá, né? Com toda a dificuldade do mundo, mas estamos caminhando e estamos produzindo a fim de alcançarmos estes e vamos conquistar, vamos conseguir com a sua ajuda. Então faça isso, apoie este projeto em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor e para a edificação da tua casa, meu irmão. Estamos aqui para somar com você, com seus alunos, com você, professor. Então, o que tem em comum? Por que eu estou apresentando estas culturas para vocês? Veja só, todas estas culturas que nossa lição está apresentando aqui, e de certa forma nos coloca em um ponto de colisão com o nosso público, apesar de sermos um país laico. Todas estas culturas, o que elas têm em comum são seus fundamentos. Parece que são compartilhados. Quais os fundamentos destas culturas? A ética, a moralidade e o respeito. Você tem que obedecer esses 3 princípios nestas culturas. Quando nós descobrimos que a fundamentação destas culturas e seus princípios são estes, aí que vem o X da questão. Por que que o evangelho tem que ser bagunçado, meu irmão? O nosso comentarista também vai nos apresentar a teologia liberal. Liberal quer dizer que é uma zorra. Aqui você chega com seu pensamento, outro chega com outro pensamento, e cada um vive da sua maneira, da forma que quer. Não é isto, não. Nós também temos um código de ética. E nosso código de ética são as Escrituras Sagradas. E é a partir dela é que construímos o nosso pensamento. É a partir dela que desenvolvemos nosso conceito de vida. Então, se você tem uma vida desregada aí, meu irmão, se alinhe, segundo as Escrituras. Porque ela é nosso código de ética. E sendo nosso código de ética, ela não nos obriga, mas também ela não permite que venhamos a viver segundo os nossos princípios. Não. Se você aderiu ao cristianismo, o código de ética é o que está pintado nas Escrituras Sagradas. Então a sua vida tem que se moldar segundo o que está escrito. A partir dela, você vai desenvolver, você vai crescer em graça e conhecimento para a honra e a glória do teu Deus, que nas Escrituras é pintado como o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. E agora você vai compreender por que a espiritualidade holística está crescendo de uma maneira surreal. Porque dentro deste conceito, o pecado não existe. Se Deus não existe, o diabo também não existe. E da mesma forma, o pecado deixa de existir. Pois o homem é divino, o homem é próprio, o homem é o ser divino, o homem é Deus. A criatura é Deus. O universo é Deus. Nessa perspectiva, o pecado é diluído. Não existe pecado. Tanto o homem como a criatura e o universo são um ponto central. São o centro de todas as coisas. Não existe espaço para mais nada. Eles têm um poder de decisão. Então ninguém culpa ninguém. Ninguém tem culpa em lugar nenhum. É por este motivo é que é investido na empresa da banalização das Escrituras. Por que banalizar as Escrituras? Porque nas Escrituras o pecado continua sendo pecado.
O nosso escritor das nossas lições está sendo bombardeado pelo seu conceito, pelo seu pensamento, porque feriu o pensamento, feriu a minoria. Meu irmão, se você não se enquadra, se você não está enquadrado no perfil desenhado pelas Escrituras, sinto muito, o pecado continua sendo pecado e vai ser pecado. Se você não se alinhar ao perfil das Escrituras, você vai ser cuspido fora. Porque a palavra do Senhor não aceita. Não existe um segundo parecer. Lá é sim, sim, não, não. Com esta visão sistêmica da vida, que é o holismo, Satanás ganhou terreno. Ele conseguiu entrar às fronteiras, às barreiras da igreja de Cristo e conseguiu se penetrar dentro. E está infiltrado dentro com estes pensamentos, com esta espiritualidade, que não coincide com as Escrituras Sagradas. E está destruindo a vida de muitos leigos e muitos entendidos. Porque este, no final das contas, é o maior propósito de Satanás. É provocar confusão entre a verdade e a mentira, o certo e o errado. Ele misturou estes, provocando uma confusão generalizada, a fim de que hoje muitos dizerem não acreditarem mais nos dons espirituais, no batismo do Espírito Santo, nas curas divinas. Enfim, não acreditam mais. Está sendo pregado as Escrituras e eles estão desfolheando, passando o seu celular nas mídias sociais, estão dentro do culto, como se nada tivesse acontecendo. E a palavra, enquanto isso está sendo ministrada, eles estão dizendo, não é para mim não, é para o outro. Ah, isso aí não é para mim não. Não acreditam mais no que está sendo pregado. Isto é gravíssimo. Muito grave. Muito grave. Então, meu irmão, você tem que estar preparado para estas coisas. Se você aderiu a estas filosofias ou a esta, você pode se preparar para ser cuspido, para ser lançado fora. Porque você vai sofrer uma forte reação. A palavra, as Escrituras, apesar dos séculos e dos milênios, não mudou, continua a mesma. Você pode até tentar banalizá-la, mas não vai conseguir, porque ela é viva e é eficaz na sua aplicação. Ela é uma espada de dois gumes. Não importa quanto tempo você resista, mas você vai ter que retroceder. Não fique pensando que você vai chegar como se fosse o bambambam da vida e implantar sua ideologia e todos aceitassem. Todos fazem uso das Escrituras Sagradas. E o seu pensamento vai ser filtrado segundo suas escrituras, suas letras. Você, por uma fração de segundo, você pode observar a seriedade destas coisas. O Evangelho de Cristo não pode ser banalizado, não pode ser fragilizado como as pessoas querem, chegar e fazer de qualquer forma. Façam isso na cultura indiana, façam isso na cultura chinesa, façam isso na cultura do Japão, para ver se vocês conseguem. Se vocês não serão colocados em um paredão, se vocês quiserem mudar a sua cultura, se vocês quiserem mudar a sua forma de pensamento, é por esse motivo é que o Evangelho sofre uma forte resistência nestes lugares. E não chegue a pensar que o Evangelho está nestas culturas para mudá-las. Não. O Evangelho não tem essa intenção de mudar as culturas. Pelo contrário, o Evangelho existe para que a pessoa possa encontrar um auxílio. Não pense isso. O Evangelho não existe para mudar culturas. O Evangelho existe para mudar vidas. Compreenda isto. A cultura permanece deles. O Evangelho também está lá. E nisto é que queremos que você pegue para a sua vida. Estas crenças que existem não estão pegando alguma coisa do Evangelho. Ou seja, elas não querem nada de dentro do Evangelho. Elas não querem os conceitos que existem nas Sagradas Escrituras. Elas não querem o código de ética das Sagradas Escrituras, porque elas têm seus próprios códigos de éticas, segundo suas culturas. Então, nesta perspectiva, o Evangelho, meu irmão, não aceita nenhuma outra visão, porque é um documento selado, é um testamento selado.
Então ele não aceita alteração. Então não queira você inovar o evangelho de Cristo. Não vai conseguir. Você pode fazer outro evangelho, mas você sabe como é que vai ser considerado esse outro evangelho? Como falso, profano. Porque o verdadeiro evangelho está selado definitivamente. Não aceita alteração. E muito menos ser diminuído. Ser extraído alguma coisa de lá. Está fechado, irmãos. Está selado. Meu irmão cristão, tudo o que existe neste mundo que está fora das escrituras sagradas, que não coincide com o livro sagrado, abra mão em nome de Jesus Cristo, pois você está anulando sua letra na sua vida. Você está anulando seu poder da sua vida e na sua casa. Você não pode dizer ser cristão e amar o mundo. Amar o mundo é aderir às filosofias, é aderir às religiosidades existentes que há nele. Você não pode viver uma vida santa com vestes sujas. De maneira nenhuma. Você não pode se posicionar como sacerdote de um Deus verdadeiro, flertando com outros deuses, com outras culturas. Você tem que saber o que você quer. Você precisa ter esta ciência. É por este motivo é que existem nossas EBDs, para fazer com que você possa ter clareza de entendimento sobre estas coisas. Participe das mesmas em nome de Jesus Cristo. Se você não consegue participar, meu irmão, pegue este material. Se você não gosta, não é simpatizante conosco, tem outros que estão desenvolvendo o mesmo conteúdo. Compartilhe com seus irmãos a fim de que eles possam saber o que estão perdendo. Não enalteça a força da natureza, as energias cósmicas do universo. Meu irmão, para de graça. Se você faz estas coisas, você está na contramão do que as Escrituras estão dizendo. Você está abrindo mão de um Deus verdadeiro. Você está anulando Cristo na sua vida. Literalmente, você está dizendo que você é seu próprio Deus. Você observa a gravidade destas coisas. Você, cristão, tenha muito cuidado com o que você produz. Tenha muito cuidado com o que você consome nas redes sociais. Acabamos de sair deste tema, deste ponto que foi desenvolvido na lição de número 11. Não traga o que você está consumindo nas redes sociais para os seus irmãozinhos na sua congregação. Volte a ler as Escrituras. Creia nos seus mistérios, busque suas revelações e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando estas coisas forem uma verdade na sua vida, você renovará suas forças. E outra, você vai se desenvolver, meu irmão, em graça e sabedoria, conhecimento para a glória do seu Deus e para o desenvolvimento da tua casa, da tua congregação. E muitas outras vidas serão edificadas através da sua, porque você será a chama inicial do avivamento nos nossos dias. Creia nisto, em nome de Jesus Cristo. Lhe aguardo no próximo domingo, na sala presencial, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.